Depois temos então aqui a Itália. Já estamos, é verdade, acho que não disse, mas já estamos no grupo C. Portanto, a Itália também aqui. A Itália sempre teve boas equipas, muito cínicas, digamos assim, com o seu Catenaccio, que é uma defesa sempre implacável, que não deixava entrar nada e depois ganhavam por 1-0, era o que bastava para eles. Lá está, é uma vitória seja por 1-0 ou por meio 0, se for preciso. Portanto, temos aqui na altura, temos aqui o Paulo Maldini sempre, grande jogador. Também este jogou muito tempo, mas muito tempo. Deve ter sido, se não foi o jogador que mais apareceu em fases finais, seja em mundiais ou europeus, certeza que foi dos que apareceu mais em qualquer seleção que se possa falar. O que é que temos aqui mais? Albertini, também bom jogador do Milan. Roberto Di Matteo, que chegou a treinar, mais conhecido se calhar por treinar o Chelsea. Depois temos aqui o Gianfranco Zola, grande jogador. Grande jogador. Roberto Baggio também, também conhecido por ter falhado o penalti decisivo no Mundial 94, na final contra o Brasil. E depois temos aqui Ravanelli, também bem conhecido, na altura a jogar na Juventus. António Conte, hoje em dia treinador, o selecionador italiano, e também foi ele, digamos que, um dos principais responsáveis por levar a Juventus de novo aos grandes palcos, a ganhar uns quantos títulos seguidos. Agora é o Allegri, se não me engano, que basicamente continua com o trabalho do Conte. E pronto, Francesco Tolo também aqui a começar. Na altura tínhamos aqui o Peruzzi na baliza, mas Tolo depois conseguiu agarrar por uns breves instantes a titularidade. Depois apareceu o mítico Gigi Buffon, que se não me engano já era titular pelo menos no Euro 2000. Depois temos aqui a Rússia. A Rússia aqui não sei se há aqui muita coisa a destacar. Deve estar aqui jogadores que jogaram por cá. Por exemplo, o Juran. O Juran jogou por cá tanto no Porto como no Benfica, se não me engano. Mas temos o Mostovoy, que temos aqui Mostovoc, mas é conhecido por nós por Mostovoy, também jogou no Porto, se não me engano. Agora às vezes confundo com o Porto e com o Benfica, porque na altura vinham para cá muitos russos a jogar. O Kulkov também outro jogador que lá está, não me lembro se foi no Porto ou no Benfica, desculpem, esse aqui estou um bocadinho confuso. Mas vocês podem facilmente verificar nos Googles e isso, hoje em dia é muito fácil. De resto, o que é que se pode aqui dizer em termos de bons jogadores? Eu não conheço o Kanchelski, lembro do Kanchelski, que jogava no Everton, mas lembro dele a jogar na Fiorentina. O Onoko também, não lembro-me dele, na altura jogava Real Oviedo. Nikiforov também, excelente defesa, grande defesa mesmo. Se não me engano era mesmo o patrão da defesa. De resto não há assim grande coisa que se possa apontar. Temos aqui mais, temos depois a Dinamarca. O que é que podemos aqui falar da Dinamarca? Obviamente que além de terem sido, na altura eram já ainda os campeões da Europa. Portanto temos aqui, claro, o grande Peter Schmeichel, Great Dane. E depois temos aqui mais o que? O Helveg também, bom jogador na altura. Aqui, lá está, a Dinamarca valia como equipa, foi assim que eles ganharam o Euro 92. Por terem uma fantástica equipa, um grande jogo coletivo. Temos aqui o Michael Laudrup, claro, e o Brian Laudrup, portanto os dois irmãos que eram as duas estrelas, além do Peter Schmeichel, as duas estrelas, portanto as três estrelas da seleção dinamarquesa. Não me engano, se não me engano, acho que o Michael era um bocadinho superior ao Brian, pelo menos em termos de conquistas e defeitos e isso tudo. Portanto, aqui Dinamarca estamos despachados. E depois, claro, temos aqui a nossa seleção portuguesa. Na altura aqui já estávamos no grupo D. O grupo D não sei se começou com a Dinamarca. Vou só aqui ver rapidamente. Exato. Começou com a Dinamarca. E portanto temos agora aqui Portugal. Não sei se Portugal era cabeça de série aqui na altura. Isso já não me recordo. Mas podemos ver então aqui os jogadores. Aqui obviamente vou detalhar um bocadinho mais. Além do que já estou a detalhar. Já sei que o vídeo vai um bocadinho longo. Desculpem. Mas enfim, é sempre porreiro recordar estas coleções. Portanto, temos Bahia, obviamente, todos conhecem. Depois temos aqui o secretário. Enfim, nunca foi assim grande jogador por si só, mas era um jogador que cumpria, digamos assim, o que lhe era dado. Depois temos aqui o Couto, obviamente também outro fantástico jogador. O Helder também não me parece que tenha sido daqueles jogadores que seja para recordar. Jorge Costa também fazia aqui a dupla com o Fernando Couto, tanto no Porto como na seleção, que na altura o Couto jogava no Parma. Depois temos aqui o Paulinho Santos, conhecido pelo seu cotovelo. Depois aqui o Dimas, que na altura aqui jogava no Benfica, depois também chegou a jogar no Sporting. Era um lateral esquerdo também lá está, daqueles que cumpria. O Nelson, outro também lateral, neste caso direito, também cumpria. Aqui na altura jogava no Sporting.
Depois temos o Oceano, mais um defesa central que para mim também cumpria. Depois temos aqui, a partir daqui, começamos a ter grandes jogadores, pelo menos na minha ótica. Temos aqui o Paulo Sousa, hoje em dia, treinador da Fiorentina, muito bem sucedido, pelo que me lembro. Acho que ele está em primeiro lugar, ou está quase em primeiro, está em segundo ou em terceiro na Liga Italiana, com a Fiorentina. Não é uma equipa muito com grandes estrelas, mas está a fazer um fantástico trabalho. Depois temos aqui o grande Figo, como é óbvio, quem não conhece, Luís Figo, vencedor de 2 bolas de ouro, que na altura ainda estava no Barcelona. Aliás, estava mais no início do Barcelona, ele depois só saiu para aí em 99, se não me engano. Lá está aquela transferência muito polémica do Barcelona para o Real Madrid, como que até os adeptos do Barcelona começaram a chamar o Pesetero. É normal, claro, porque parece que ele trocou realmente, não só por ser, digamos, um clube, se calhar, que lhe dava melhores garantias, mas também, enfim, por melhores garantias desportivas, mas em termos também financeiros. Depois temos aqui o Rui Costa, também, obviamente, o maestro, bem conhecido hoje em dia por ser o diretor desportivo do Benfica. E depois temos aqui o Sapinto, obviamente, o Sapinto mais conhecido, se calhar, pelas bufetadas que mandou no Artur Jorge, e também no Edson, e se calhar em mais uns quantos que a gente não sabe. Mas, claro, para estar aqui tinha que ser também um ótimo jogador. Depois temos aqui o João Pinto, outro grande jogador, na altura também no Benfica. Depois, obviamente, que foi para o Sporting, dispensado no Benfica, também algo polémico isso. E ajudou o Sporting a conquistar o título de 2002, com a ajuda lá do Jardel, era a dupla dele, Jardel e João Pinto. Depois temos aqui o Domingos Paciência, hoje em dia temos aqui o filho dele a jogar na Académica, emprestado pelo Porto, também outra excelente promessa, que na altura tínhamos o Domingos. Lá está também um ponta de lança que cumpria. A gente nunca teve grandes pontas de lança, pelo menos desde mais ou menos esta época, que nos faltava sempre um grande ponta de lança. Temos aqui o Paulo Alves, também lá está, cumpria de vez em quando, o Folha também cumpria de vez em quando, mas lá está, nenhum ponta de lança que realmente se destacasse. Depois, para terminar, o guarda-redes Neno, que na altura aqui estava no Guimarães e depois acho que também dedicou grande parte da sua vida após reformar-se de jogador. Dedicou-se ali ao Guimarães, ali como diretor desportivo ou uma coisa assim, isso agora não me recordo. Depois temos aqui a Turquia. Turquia, temos aqui então, também na altura, não estou a ver assim grandes jogadores aqui, também não, devia haver, como é óbvio, mas que eu me lembro, não havia assim grandes jogadores. Temos aqui, eu lembro-me deste, o Rekber, grande guarda-redes, na altura aqui, ainda apenas com 23 anos, mas tornou-se, durante um bom tempo, foi sempre o guarda-redes titular. Depois temos aqui mais, o que é que temos mais por aqui? A ver se estou a ver. Se calhar é melhor olhar para os clubes, podem ver que eles jogavam na Turquia praticamente todo. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Besiktas, basicamente todos eles, se não mesmo todos, exatamente todos eles aqui jogavam na Turquia. Portanto é realmente de realçar isto, porque hoje, quer dizer, para estas seleções competirem com outras seleções e mesmo assim continuar com todos os jogadores da Turquia, mostra bem um mercado que tinham, ou seja, que ligavam bastante aos seus jogadores. Infelizmente hoje em dia se calhar na Turquia já não é assim, já vão buscar muitos estrangeiros, principalmente, como sabem, temos muitos portugueses a jogar por lá. No entanto, aqui o que é que eu posso realçar, não há assim nada especial que eu esteja a ver, temos o Yalcin, lembro-me deste só porque aqui, aqui não tem, mas ele depois ficou assim com um bigodinho, bem conhecido. De resto, além do Rekber e do Yalcin, não estou a ver assim nada de relevante. E depois, para terminar, temos aqui, então, aqui a última seleção aqui do grupo D, a seleção da Croácia, que obviamente também aqui já tinha alguns jogadores bem conhecidos, nomeadamente aqui este Davor Suker, um dos melhores pontas de lança de sempre, e certamente, espero não me estar a enganar, o melhor ponta de lança de sempre da Croácia. Portanto, grande ponta de lança mesmo, grande jogador. Na altura aqui jogava no Sevilha, mas ele depois sei que chegou a jogar em clubes de maior dimensão, digamos assim. O Boban, também conhecido, na altura aqui jogava no Milan. Depois temos aqui o Boksic, jogava na altura na Lazio. Aqui em termos de defesas, não vou assim destacar nenhum, não é que haja assim grande, não estou a ver assim grande jogador, digamos assim, pelo menos com reputação. Portanto, aqui basicamente o Prosinecki também na altura jogava no Barcelona. Portanto, Prosinecki, Suker, Boksic e Boban eram sem dúvida as grandes estrelas desta seleção, que só por si essa seleção já
já ajudava bastante a própria Croácia. Bastava ter 3 ou 4 grandes estrelas para, obviamente, termos aqui uma boa equipa. Não me recordo aqui bem dos resultados. Eu acho que Portugal aqui ganhou por 3-0, se não me engano, a Croácia. Depois Portugal, o que é que eles tinham? Vou só aqui ver. Portugal jogou primeiro com a Dinamarca. Eu lembro, já me lembrei. Portugal empatou com a Dinamarca no início, depois ganhou à Turquia e ganhou à Croácia, qualificando-se em primeiro, e depois foi jogar com o segundo grupo C, que foi a República Checa, e aí sim é que tivemos aquele balde de água fria e perder por 1-0 com aquele grande gol do Poborski, e também o Bahia com a mania de se adiantar, e pronto, levou aquele chapéuzinho que toda a gente pelo menos assim mais, se calhar que não seja com menos de 20 anos, ainda se lembra desse gol. Portanto, depois terminamos aqui com as qualificações, para termos estas equipas aqui no Euro 96. Temos aqui então, vamos ver aqui se encontro Portugal, não vou falar de todos, como é óbvio. Portugal teve aqui no grupo 6, em que tinha a Irlanda do Norte, a Áustria, a Letónia e o Liechtenstein. Portugal qualificou-se com 23 pontos, bem à frente da Irlanda e da Irlanda do Norte, 6 pontos de diferença para cada uma. 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. Ainda não me lembro, foi aqui nesta qualificação que houve um dos melhores gols de sempre para Portugal. Foi marcado pelo Rui Costa, um gol de meio campo, um chapéu ao guarda-redes. Grande golaço mesmo. Depois temos aqui novamente o rapper para pedir, lá está, na altura não havia para pedir online, tínhamos que pedir assim. Portanto, mandávamos, aqui diz que cada cromo custa 10 escudos, portanto 5 cêntimos hoje em dia, vejam lá a diferença para hoje. E 80 escudos para despesas de envio. O pagamento tinha que ser feito por cheque apenas. E portanto era enviar isto e depois digo eu com sorte, porque isto nem era muito, não era certo que recebesse, porque enfim, e não havia nada de que nos, como é que eu hei de dizer, nada que nos garantisse que recebíamos estes cromos, porque lá está, não tínhamos uma fatura nem nada disso. Portanto, depois tínhamos aqui os dados para preencher e, com o que eu digo, com sorte, mas geralmente acho que sim, acho que vinha, acabávamos as coleções. Portanto, aqui dizia os últimos 25 cromos, não era nada mal, para uma coleção de 354, se não me engano. Pedir os últimos 25 não era mal, hoje em dia dá para pedir mais, nestas coleções, 40 ou 50 até. E pronto, portanto temos aqui depois aqui como forma como pedir para todos os países. E por fim temos aqui a contracapa, que também é bem porreirinha, aqui com apenas a ilha do Reino Unido. Não, aqui podemos ver o Reino Unido, isto é mesmo o Reino Unido. Temos aqui então aqui a Irlanda do Norte, depois aqui para cima a Escócia, aqui mais para a esquerda Gales e depois Inglaterra. Portanto temos aqui as cidades onde apareceram onde ocorreram os jogos. Temos Manchester, Liverpool, Birmingham, Londres, Nottingham, Sheffield, Leeds e Newcastle. Também já tínhamos visto isso antes. E depois temos aqui onde foi vendido Portugal. Por exemplo, era vendida a caderneta, era 150 escudos. Hoje em dia 75 cêntimos. Portanto, podem ver que como a inflação, e principalmente desde que mudámos para o euro, contribuiu para que as coisas também sejam muito mais caras, não é? Portanto, aqui na altura Itália, França, Bélgica, Espanha, Holanda, Suíça, Grécia e, por fim, Portugal. E pronto, malta, foi isto. Eu sei que, sem dúvida alguma, que este foi o vídeo mais longo que fiz de cadernetas, mas esta coleção foi muito boa, principalmente, lá está, por Portugal ter voltado aos grandes palcos. Espero que não tenham adormecido. Se adormeceram, eu compreendo-vos, não há problema nenhum. E, obviamente, se conseguiram ver o vídeo todo, vamos falar assim, se conseguiram ver o vídeo todo, estão totalmente parabéns. Desculpem lá ter demorado, mas nestas coisas eu gosto bastante de voltar a rever isto tudo. Portanto, malta, lá está, espero que tenham gostado. Se sim, façam o like, subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E também, obviamente, deixem comentários, são sempre bem-vindos. Eu tentarei responder, desde que sejam, obviamente, comentários construtivos e que sejam relevantes para neste caso, para esta caderneta, para darem as vossas considerações e isso tudo. São sempre bem-vindos e eu gosto muito de ver as vossas opiniões, ok? Portanto, malta, fiquem bem e até à próxima. Tchau!